Que bom podermos voltar nesse programa Crescer na Fé. Crescer na fé significa deixar ser gestado em nós o próprio Jesus Cristo. Então, que Deus nos dê essa graça, de cada dia deixarmos gerar na fé. Quando Jesus partilha, no seu coração humano, o amor do Pai para com todas as pessoas, com todos os homens de todos os tempos, o que Jesus está revelando? Jesus está revelando o amor do Pai na sua infinitude. Por isso, lá em João 13:1, Jesus vai dizer, amou-os até o fim. Pois não há maior amor do que dar a vida por aqueles que ama. Assim, tanto no sofrimento como na morte de Jesus, a sua humanidade tornou-se instrumento livre e perfeito do seu amor divino, que quer a salvação de todos os homens, a salvação do homem mais justo e do homem mais perverso, do homem mais santo e do homem mais pecador. Jesus veio para resgatar a todos. E Jesus aceitou livremente a sua paixão e a sua morte exatamente por amor do Pai e dos homens a quem o Pai quer salvar. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou espontaneamente, fala o evangelista João, capítulo 10, versículo 18. Então, esse ato livre de dar a sua vida por amor, de entregar a sua vida por amor, amor ao Pai, amor à humanidade e por amor do Pai por nós. E é claro, ali expressa também o amor do Pai pelo Filho, que é Jesus. Então, essa liberdade soberana de Jesus, como Filho de Deus, quando Ele próprio vai ao encontro da morte. Se nós olharmos os evangelistas, vamos observar que em vários momentos vão dizer, Jesus decidiu ir a Jerusalém. E ir a Jerusalém significa exatamente isso, Ir ao encontro da morte, como o cordeiro que não rejeita a morte, o cordeiro que não tira o olhar para onde o seu pastor o envia, o conduz. Então, Jesus é conduzido pela vontade do Pai. Jesus é conduzido para a morte com a sua decisão de fazer a vontade do Pai. Então, e aqui temos algo preciosíssimo na Igreja Católica, que é a ceia eucarística. O que é a ceia eucarística? É exatamente a apresentação de antecipação da sua entrega absoluta na cruz, por amor à humanidade. Jesus exprimiu de modo supremo essa oblação livre de si mesmo na refeição que ele tomou com os 12 apóstolos, na noite em que ele foi entregue, como está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Então, na véspera da sua paixão, quando ainda era livre, Jesus fez desta última ceia, junto com os seus apóstolos, o chamado memorial da sua entrega absoluta, da sua oblação voluntária ao Pai, para a salvação de todos os homens. E diz lá, e a igreja continua fazendo essa mesma celebração, isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Lucas 22, 19. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que vai ser derramado por uma multidão para a remissão dos pecados, como está expresso em Mateus 26, 28. Veja que quando Jesus celebra a primeira Eucaristia, a ceia do Senhor, ele está antecipando de forma sacramental aquilo que ele vai vivenciar de forma existencial, no tempo e no espaço. E por que Jesus celebra essa Eucaristia como antecipação do mistério da paixão, da morte e da ressurreição? Exatamente para que também após a morte, esse mesmo ato sacramental possa ser celebrado perpetuamente. Ao mesmo tempo que Jesus antecipa o mistério vivido na cruz, o mistério vivido no sábado santo, vivido no domingo, que é a ressurreição, Jesus traz para
a dimensão sacramental e, ao mesmo tempo, perpetua este mistério de forma sacramental para a igreja e na igreja com a igreja. Então, Jesus, ao celebrar a ceia, ele está dizendo para nós o que ele vai viver. Ao ressuscitar, Jesus nos manda celebrar este mistério. E ao celebrar este mistério, a igreja está presentificando esse amor generoso do Pai para com toda a humanidade de todos os tempos. Então, a Eucaristia, que neste momento Jesus instituiu, será o eterno memorial deste seu sacrifício. Jesus inclui os apóstolos na sua própria oferenda e pediu-lhes que a perpetuassem. Desse modo, Jesus institui tanto os apóstolos como os sacerdotes da nova aliança, quando ele vai dizer lá em João 17, 19, né? Eu consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade. Então aí nós temos essa instituição do sacerdócio e ao mesmo tempo a instituição da Eucaristia. E toda a agonia lá do Getsemane que vivenciamos no período pascal, né? O cálice da nova aliança que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo, é o seu aceite seguido pela decisão do mais profundo do seu ser de obedecer à vontade do Pai, fazendo assim aquilo que o Pai havia designado, incluindo a agonia do Getsemane, fazendo-se assim obediente até a morte de cruz. Jesus faz com que o mistério vivido na sexta, no sábado e no domingo se torne sacramento, se torne sinal visível e perpétuo do amor do Pai por ele e pela humanidade. E isso está bastante explícito lá em Filipenses 2:8, quando diz assim, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Na sua oração, Jesus diz: meu Pai, se é possível que se afaste de mim este cálice. No entanto, ele imediatamente diz: mas é para esta hora que eu vim, para dar a minha vida. Então, Jesus expressa desse modo o horror que ele tinha da morte e representa para a sua natureza humana a morte algo pavoroso, como é para mim e é para você. Isso mostra a realidade existencial da morte de Cristo. Ele sente o que qualquer ser humano vai sentir, repulsa pela morte. E essa repulsa pela morte, ela é algo expressivo. E mesmo assim, Jesus obedece o Pai, fazendo a vontade do Pai. Então, essa experiência da morte, né? Esse horror que a morte representa para a alma humana, para o coração humano, está presente na pessoa humana. E veja que a nossa vida, passando pela experiência de Jesus, ela se revela destinada para a eternidade. E a eternidade que é a vida plena no Pai, Filho e Espírito Santo. Só que a morte para Jesus, embora tenha causado esse pavor, essa dor em Jesus, ela é perfeitamente isenta do pecado. Só que para mim e para você, a morte ela traz consigo a marca do pecado, né? A nossa morte, ela tem a chaga do pecado. E Jesus assume essa chaga em meu nome, né? E o pecado que causa a morte recaiu sobre Jesus. Assim, é assumida pela pessoa divina o princípio da vida, ou seja, o ser vivente da humanidade, que o homem perdeu no sentido de ter pecado originariamente. Eis que Jesus restaura essa decisão de viver em Deus e viver aceitando a vontade de Deus. Então, com a sua vontade humana, quando Jesus diz, né, que faça a vontade do Pai, assim Jesus aceita a sua morte enquanto redentora,
Isso mesmo. Jesus, ao dizer, não seja feita a vossa vontade, Jesus está dizendo, eu morro no lugar de cada homem, para que o homem não morra eternamente. Então, essa experiência da morte de Jesus fisicamente é uma experiência profundamente humana. Que Deus nos dê a graça de perseverar na vontade de Deus, ainda quando experimentamos o pavor da morte. Que Deus nos abençoe